A estrada ainda está fria. O ar da manhã morde a pele como água de poço. Você puxa o manto mais para cima do ombro e ouve o rangido das correias nas sandálias, um couro velho reclamando a cada passo. Há um som que denuncia a todos, o estômago de alguém ronca, e alguém engole seco, como se tentasse enganar a própria fome. Jesus caminha na frente. Ele não acelera, não dramatiza, não pede licença para existir. Mas tudo parece se ajeitar ao redor dele, como se o vento lembrasse o caminho. O pó da estrada sobe, cola na canela, e a luz do sol ainda baixa desenha sombras longas, finas, como lanças no chão. Você anda perto o suficiente para ouvir a respiração dele. Não é apressada. Não é ansiosa. E mesmo assim, há uma tensão no ar. Jerusalém está ali adiante, como uma boca grande aberta, esperando engolir todo mundo. À direita, algo chama aos olhos. Uma figueira explode em folhas, verde, abundante, chamativa. É uma promessa em forma de árvore. É como casa arrumada em dia de festa. Tudo limpo, tudo bonito, tudo dizendo vem, aqui tem vida. Você sente o cheiro de terra úmida e folha amassada quando o vento passa. A figueira estala de tão cheia de folhas. E é impossível não pensar, se existe fruto em algum lugar, é ali. Jesus muda ligeiramente a rota. Não é um desvio grande, é só uma intenção. E a intenção dele pesa. Os discípulos percebem. O grupo diminui o ritmo. O mundo segura o fôlego por um segundo, como se a criação observasse o Criador se aproximando da própria obra. Jesus estende a mão. Os dedos dele entram no verde. Folhas roçam na pele, fazem um som seco, como papel amassado. Você vê o pulso dele se mover, a mão procurando, afastando folhas, indo mais fundo, com calma. E então, nada. Só folhas. Só teatro. Só barulho sem alimento. A fome que estava só no estômago agora sobe para o peito. Porque você percebe, a árvore grita vida, mas entrega vazio. E o silêncio que se segue é pesado, pesado como pedra em túmulo. Jesus não xinga. Jesus não faz cena. Mas a voz dele cai como sentença e como raio ao mesmo tempo. Ninguém coma fruto de ti jamais. A frase não soa como birra. Não é raiva descontrolada. É como médico que olha um corpo e diz um diagnóstico que dói antes de curar. É como juiz que não se deixa enganar por fachada. Você continua andando, mas algo fica preso na garganta. Porque a figueira parece tanta coisa que a gente admira. Bonita. Imponente. Cheia de sinais externos. E aí Jerusalém aparece de vez. A cidade não chega com silêncio. Ela chega com grito, com poeira, com empurrão, com cheiro forte de animal e suor. O portão parece uma garganta de pedra engolindo peregrinos. Você entra e o som aumenta. Moedas batem, tlim, 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 um som que dá vontade de olhar. O balido de ovelhas corta o ar. Pombas arrulham em gaiolas apertadas. Homens discutem preços, mãos fazem sinais rápidos, olhos calculam. O templo se impõe no alto, como se fosse o coração da cidade. Colunas enormes, pedra fria, degraus gastos por milhares de pés. O cheiro de incenso mistura com sangue. E isso deveria ser santo. Mas quando você cruza os pátios, o santo tem gosto de mercado. O santo tem barulho de feira. O santo tem pressa de lucro. Você vê um homem contando moedas tão rápido que os dedos parecem aranhas. Você vê alguém empurrando um pobre para o lado porque atrapalha. Você vê olhos que não enxergam Deus, só enxergam oportunidade. E Jesus entra. Não como turista. Não como admirador. Ele entra como fogo e encontra a palha seca. A mão dele vai na primeira mesa. A madeira rende. E no movimento que nasce do zelo, não do impulso, a mesa vira.
As moedas se espalham como chuva de metal. O som é ensurdecedor, um trovão preso entre colunas. Homens gritam. Alguns tentam recolher as moedas com desespero, como se estivessem recolhendo a própria alma do chão. Pombas batem asas em pânico. Gaiolas se chocam. Um animal se debate, a corda estica, um vendedor tropeça. Jesus segue. A túnica dele se move como bandeira em vento firme. Os olhos dele não piscam com medo. Ele olha para um canto e vê um caminho por onde as pessoas carregam coisas atravessando o templo como se fosse atalho comum. E ele barra. Ele não permite que tratem o lugar de encontro com Deus como corredor de conveniência. Você sente o coração martelar no peito. Porque o templo está cheio. Cheio de gente. Cheio de movimento. Cheio de folhas. E Jesus age como quem diz sem dizer: se é só folha, eu não chamo de vida. A voz dele se levanta. Não é grito histérico. É autoridade limpa, como água que corta barro. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a fazeis covil de salteadores. A frase atravessa gente e pedra. Alguns congelam. Outros fingem que não ouvem. Alguns se indignam, porque preferem proteger o sistema do que ouvir a verdade. Você repara nos rostos. Um sacerdote aperta a mandíbula. Um escriba estreita os olhos, como quem mede o tamanho do problema. Há ódio escondido atrás de uma máscara de religiosidade. Há gente que ama mais a aparência do santo do que o santo de verdade. E você lembra da figueira. Folhas. Folhas demais. E nada para alimentar fome nenhuma. Você anda ao lado dos discípulos e sente o peso de uma pergunta sem palavras. Se Jesus encontra isso no templo, o que ele encontra quando chega em mim? A tarde cai. O sol desce e a cidade muda o cheiro, o calor do dia vira umidade fria nos becos. Jesus sai da cidade com vocês. E você percebe que ele não está cansado como quem perdeu uma batalha. Ele está decidido como quem já enxerga o fim. A noite passa como pano escuro. E amanhã volta. O caminho se repete, mas o mundo parece outro. O vento bate diferente, como se carregasse um aviso. E então a figueira aparece de novo. A cor some. O verde vira cinza. As folhas, que antes pareciam festa, agora parecem luto. A árvore está seca. Murcha. Morta até a raiz. Um dos discípulos puxa o ar. A voz sai meio quebrada, meio assustada. Mestre, olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Você espera Jesus sorrir. Você espera uma explicação longa. Mas ele olha para vocês como quem entrega uma chave pequena que abre uma porta imensa. O rosto dele não está satisfeito com destruição. O rosto dele está sério com verdade. Tende fé em Deus. A frase parece simples. Mas quando ela cai dentro de você, ela pesa como montanha. Porque a figueira vira um espelho. O templo vira um espelho. E a sua alma vira um espelho também. Jesus continua falando. A voz dele é firme, mas é como se tivesse ternura escondida na firmeza, como o pai segurando o filho na beira de um precipício. Ele aponta para algo invisível no ar, como se a fé pudesse ser vista. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você olha para os montes ao redor. Eles estão ali, enormes, imóveis, antigos. E por um instante você sente o absurdo da imagem, um monte se movendo. Mas logo a imagem deixa de ser absurda e vira ameaça contra sua incredulidade. Porque Jesus não brinca com palavras. Ele fala como quem sabe que Deus responde. Ele continua.
Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. A palavra orando cai como água em boca seca. Porque o templo deveria ser casa de oração. E você acabou de ver o templo virar casa de comércio. Você começa a perceber que Jesus não está só secando uma árvore. Ele está secando uma mentira. A mentira de que folha basta. A mentira de que aparência sustenta a fome. E então ele toca no ponto que ninguém quer tocar. O ponto que apodrece raiz por dentro. O ponto que deixa a alma cheia de folhas e vazia de fruto. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. A palavra perdoai não é leve. Ela vem com o peso de nomes, de rostos, de cenas que você não quer revisitar. Ela vem com o gosto amargo de injustiça. Ela vem com aquela vontade antiga de dizer, eu até oro, mas isso não. Mas Jesus coloca perdão no meio da oração como quem diz, mágoa também é esterilidade. Mágoa também seca raízes. Você sente um calor estranho no peito. Não é conforto barato. É cirurgia. Porque, de repente, fica claro, a figueira é você quando vive só de aparência. O templo é você quando transforma Deus em ferramenta e não em Deus. O monte é você quando acha impossível mudar. E Jesus está ali, andando com você, colocando o dedo na ferida não para humilhar, mas para salvar. Os dias avançam e Jerusalém continua cheia. Cheia de gente que sorri na frente e afia a faca atrás. Cheia de corredores estreitos onde sussurros correm mais rápido que passos. Cheia de líderes que têm medo de perder poder. Você vê olhares seguindo Jesus. Olhares que avaliam, que calculam, que querem achar uma brecha. Você ouve perguntas armadas. Você sente o cheiro do perigo, como chuva antes de cair. E Jesus, no meio disso, continua sendo Jesus. Ele fala do reino como quem abre janela em quarto fechado. Ele olha para os pequenos. Ele expõe os falsos. Ele chora por dentro por uma cidade que veste folhas e rejeita fruto. Você caminha e a imagem da figueira não sai da sua mente. Você se lembra do toque nas folhas, do vazio, da palavra pesada. E você se pergunta, uma pergunta que coça por dentro. Eu também não estou enganando alguém com minha aparência? Porque é possível cantar e não amar. É possível falar Deus e usar Deus como escudo. É possível ter versículos na boca e veneno no coração. É possível ir ao templo e manter a alma fechada. E Jesus, com aquela calma que assusta, está mostrando que ele não se alimenta de folhas. Ele procura fruto. Ele procura a vida real. No caminho, você sente o próprio corpo. O sol esquenta a nuca. O suor escorre entre as costas e a túnica, uma linha fina e incômoda. A poeira gruda na pele e faz coçar. E ainda assim, o maior incômodo não é físico. É interno. Porque você percebe que Deus não está longe observando. Deus está perto andando. Deus está perto olhando. Deus está perto tocando as folhas da sua vida. E aí chega o ponto em que a história não deixa você só assistir. Ela puxa você pela gola. Você volta para sua realidade, mas não volta inteiro do mesmo jeito. Você volta para sua sala, seu quarto, seu fim de ano, seu começo de ano, sua agenda nova, sua vida cheia de promessas. Você ouve fogos ao longe, ou imagina o som, ou sente a ansiedade da virada. Você vê gente pendurando enfeites no calendário como se enfeite fosse transformação. E a pergunta de Jesus atravessa a tela e encosta em você como mão no peito. Quando eu chego com fome na sua história, eu encontro o quê? Talvez você tenha folhas. Frases prontas. Uma imagem impecável. Rotina religiosa. Opinião forte. Postagem bonita.
Um Deus abençoe no final da mensagem. E ainda assim, em casa você está seco. No quarto você está vazio. No secreto você está distante. Ninguém se alimenta de você porque você mesmo não come do pão da vida. Talvez sua figueira seja a sua performance. Você aprende a parecer bem enquanto por dentro você desmancha. Você aprende a sorrir enquanto por dentro você guarda nomes numa lista de rancor. Você aprende a dizer amém enquanto sua oração vira só ruído. E você acha que Jesus vem para te expor e te destruir. Mas olha para a estrada de novo. Olha para o templo de novo. Jesus não entra para fazer show. Jesus entra porque ama a casa do Pai. Jesus fala com a figueira porque ama a verdade. E, acima de tudo, Jesus caminha para a cruz. Ele não seca você para te condenar. Ele seca a falsidade para salvar a raiz. Ele mata a mentira para que a vida sobreviva. Porque você não é chamado a fingir. Você é chamado a permanecer. Você percebe? O fruto não nasce de culpa. O fruto não nasce de pânico. O fruto não nasce de maquiagem espiritual. O fruto nasce de união. O fruto nasce de permanecer em Cristo. O fruto nasce quando a fé deixa de ser fachada e vira respiração. E então, onde antes só havia folhas, começa a nascer vida que alimenta outros. Um perdão solto, mesmo com a mão tremendo. Uma oração sincera, sem frase bonita, mas com verdade. Uma generosidade secreta, sem aplauso. Uma reconciliação que parece um ano novo dentro da alma. Aqui está o veredito espiritual. Jesus não se impressiona com folhas. Jesus procura fruto. E o fruto verdadeiro nasce de um coração que confia em Deus e solta o que apodrece por dentro. E aqui está o espelho. Hoje, a sua vida também tem templos, lugares que você diz que são de Deus. Sua casa. Seu celular. Seu trabalho. Seus relacionamentos. Sua mente quando você deita no travesseiro. E Jesus entra. Ele entra sem pedir desculpa. Ele entra com amor santo. Ele entra e toca as folhas. E ele pergunta, sem crueldade, mas com verdade, tem fruto aqui? E aqui está o convite. Não entrega para Jesus os seus enfeites. Não entrega só a sua aparência. Entrega a raiz. Se você consegue, fecha os olhos por um instante. Respira. E fala com Deus com a voz que você usa quando ninguém está vendo. Senhor Jesus. Eu não quero ser só folhas. Eu não quero ser só barulho. Eu não quero te oferecer fachada. Eu abro o meu coração. Mostra onde eu estou seco. Arranca a mentira que eu abraço. Me dá fé em Deus. Me ensina a orar de verdade. E me dá coragem para perdoar. Não porque a dor não existe, mas porque tu me perdoas primeiro. Cria em mim fruto que alimenta. Amém. E agora, em nome de Jesus. Antes da contagem regressiva do calendário. Antes da próxima semana correr. Antes do próximo mês te engolir. Volta para o secreto. Pede pão. Solta o rancor. Permanece em Cristo. Eu sou Lu Martins, o evangelista do Palavra Pura. Se essa palavra te confronta e te cura ao mesmo tempo, escreve nos comentários, Senhor, faz nascer fruto. E se inscreve no canal. Porque aqui a gente não vive de folhas. Aqui a gente busca o Deus vivo.